Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula e hoje entrando no nosso capítulo 4 da nossa apostila, finalizando então esse bimestre, nós vamos falar do Nordeste, da região Nordeste. Eu já adiantei para vocês que o finalzinho desse bimestre e o próximo a gente vai trabalhar exclusivamente as regiões do Brasil. Então, cada capítulo será uma região. Começando então pela região Nordeste, beleza? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe mais essa aula. Bom, pessoal, então apenas relembrando, né? O Nordeste ele é formado pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, tá? Esses são os estados que compõem a nossa região Nordeste. E já de início, eu vou deixar para vocês o nosso trabalho. O trabalho vocês vão escolher um estado do Nordeste brasileiro, ou seja, um desses estados que eu mencionei aqui, e vão escrever para mim, né? Qual a sua capital, qual que é a sua população, aspectos físicos, relevo, clima, essas coisas, sua cultura e um pouco da sua história, tá? Cada lugar desse aqui, pessoal, é muito diferente um do outro, tá? A gente acaba escolhendo alguns elementos que colocam ele na região norte, mas, por exemplo, as festas do Maranhão são diferentes das festas da Bahia, são diferentes da cultura da Paraíba, que é diferente do Piauí. Então, esses aspectos culturais, o Nordeste é um lugar muito rico. Então, você tem festas, tem danças, tem tradições muito específicas de cada um desses locais. Então, escolha. Perdão, passou uma moto aqui, bastante barulhenta. Vocês vão escolher um estado e, a partir disso, elencar esses pontos aqui que eu coloquei para vocês. Beleza? Então, agora vamos propriamente à nossa aula. Bom, pessoal, então, antes disso, melhor dizendo, eu queria falar um pouco da bandeira da Paraíba, que vai que alguém escolhe a Paraíba para falar, vê a bandeira da Paraíba e não entende muito bem o que está acontecendo, tá? Essa bandeira, ela é curiosa. As pessoas olham e falam assim, por que está escrito nego? Não é nego, gente, é nego, de negar, de não, tá? Isso aqui é referente ao governador, o João Pessoa, que ele se negou a fazer alianças políticas na República Velha, na chamada República do Café com Leite. Então, não sei se vocês estudaram isso com o professor Jefferson, mas durante o período da história do Brasil, um presidente ou era militar, ou era um representante do café de São Paulo, ou do leite em Minas Gerais. Então, República do Café com Leite, tá? Não havia muitas margens para outros políticos, não é? Então, o governador na época da Paraíba, o Fernando Pessoa, ele se colocou contra essa postura, essas alianças, e falou: Olha, eu me nego. Posteriormente, ele foi assassinado numa emboscada, e essa bandeira, então, ela tem o preto, que significa luto, o vermelho, a aliança liberal, e o nego, né, dizendo que ele se negava a essas alianças políticas. Então, não é nego, é nego de negar. É uma bandeira bastante curiosa que as pessoas não entendem o que ela significa, tá? Mas eu só vou falar dela, para quem escolher Paraíba saber o que está falando, beleza? Tanto que hoje, perdão, retomando aqui, a capital da Paraíba se chama João Pessoa, que foi o governador que foi assassinado numa emboscada. Agora sim, vamos lá? Bom, pessoal, primeiro, né, o Nordeste brasileiro, a gente tem essa ideia de seca, de ser um lugar pobre, mas a gente tem que lembrar que o centro comercial do Brasil e de Portugal, durante muitos séculos, foi o Nordeste brasileiro. Então, o ciclo da cana-de-açúcar tornou o Nordeste brasileiro uma das regiões mais ricas do Império Português, porque eles produziam a cana-de-açúcar e vendiam para o mundo todo. Então, é uma região que já foi muito rica. Hoje a gente pensar que o Nordeste hoje é uma despesa para o Brasil, olha, durante muitos séculos, todo o Brasil foi uma despesa para o Nordeste, porque ele sozinho carregava o Brasil por conta da economia da cana-de-açúcar. Tá? E isso, pessoal, é uma visão muito restrita que a gente tem, de achar que o Nordeste é seco, que o Nordeste é pobre, que o Nordeste é isso e aquilo. Tá?
O Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil. E boa parte dessa população está concentrada no litoral, né, na faixa litorânea. E essa população do litoral, obviamente que tem muitas pessoas pobres lá, mas nós temos pessoas riquíssimas. Vocês estão vendo aí a foto da praia de Boa Viagem, no Recife, que fica em Pernambuco. A Praia de Boa Viagem, esse lugar aí que vocês estão vendo, tem um aluguel, o segundo aluguel mais caro do Brasil, só está atrás de Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, as pessoas que moram aí não são pessoas pobres, tá? A gente tem muito dinheiro envolvido com o turismo nessa faixa litorânea do Nordeste brasileiro. Mas a gente vai ver isso com calma agora, quando a gente falar das sub-regiões do Nordeste, beleza? Então, primeiro, né? Através de aspectos físicos, nós podemos dividir o Nordeste em 4 sub-regiões. Então, primeiro, nós temos a região da Zona da Mata. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, mas tem no livro de vocês, se vocês quiserem me acompanhar. Essa região em laranja mais escuro. Zona da Mata. Essa região do Agreste, que é um laranja um pouco mais claro. A região do Sertão, essa em amarelo. E o meio norte, região aqui em verde, tá? Hoje nós vamos nos concentrar em falar então da Zona da Mata e do Agreste. Pessoal, peço perdão se estiver vazando muito barulho, é porque a rua hoje está muito movimentada, tá? Me desculpem. Então, vamos lá. Bom, pessoal, Zona da Mata, tá? A Zona da Mata é uma área litorânea que se estende até o calcanhar do Brasil. Para quem não sabe, o calcanhar do Brasil é isso aqui, tá? Parece um calcanhar? Nossa geografia é cheia de querer dar nome de coisas assim às formas, né? Então aqui no Nordeste nós temos o calcanhar do Brasil, na região amazônica temos a cabeça do cachorro. Quando a gente chegar lá, eu vou mostrar para vocês, para facilitar o entendimento. Tem a região do chifre da África, enfim, tá? Então aqui é o calcanhar do Brasil e a Zona da Mata é essa faixa litorânea que se estende então até aqui o Rio Grande do Norte, tá? No calcanhar do Brasil. Quase todas as capitais do Nordeste estão inseridas na Zona da Mata, com exceção de São Luís, no Maranhão, Fortaleza, no Ceará e Teresina, no Piauí. Todas as outras estão aqui na Zona da Mata, tá? E por que a Zona da Mata, gente? Zona da Mata tem esse nome porque era a antiga área de Mata Atlântica que chegava até o Nordeste. Então lembre-se, né? A Mata Atlântica ela vem aqui na região sul, Foz do Iguaçu tem Mata Atlântica e ela vai subindo no litoral brasileiro até chegar lá no Nordeste. Essa é uma área que não é nada parecido com aquilo que a gente pensa de Nordeste, de seca, de pobreza, tá? É uma área com bastante umidade, e era aqui que eram plantadas as antigas áreas de cultivo de cana-de-açúcar. Então, eram todas elas aqui feitas na área da Zona da Mata, beleza? A Zona da Mata, pessoal, tem um clima tropical, tem bons índices de chuva, de pluviosidade, então chove bem nessa região. Tem o solo formado por massapê, que é um solo um pouco mais arenoso, então ele serve muito bem ao cultivo da cana-de-açúcar, por exemplo, tá? E hoje, como eu falei, as principais capitais, com exceção ali de Teresina, Fortaleza e São Luís, estão na Zona da Mata. Então, quando a gente olha essa imagem, por exemplo, a gente vê a quantidade de prédios. É bastante gente, a densidade demográfica dessas regiões é bastante alta, tá? Agora, a região da Zona da Mata, ela é muito degradada. Como eu falei, os portugueses chegaram ali, primeiro extraíram pau-brasil, depois começaram a plantar cana-de-açúcar. Então é natural que essa área conserve alguns aspectos do clima, mas a vegetação já não é a mesma. Então, dificilmente nessas áreas de zona da mata a gente vai ver florestas igual nós temos a Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro, por exemplo, ou áreas de mata igual o Parque do Iguaçu aqui no Paraná. Não tem mais isso. Como é uma faixa muito estreita, essa faixa já foi ocupada, então é uma área urbanizada, beleza? Mas aqui nós temos então as principais praias do Nordeste brasileiro, tá? A economia é basicamente o turismo, tá bom? E agora vamos falar um pouco do Agreste. Deixa eu só voltar aqui para vocês observarem onde que é o Agreste, tá? Então aqui Zona da Mata,
Logo em seguida, essa região em laranja um pouco mais clara, essa faixa, nós temos o agreste. O agreste, pessoal, é a área de transição entre a zona da mata e o sertão. Lembra quando a gente trabalhou os domínios morfoclimáticos do Aziz Absaber? Então, é uma área de transição, não tem uma fisionomia muito. Tem uma fisionomia mais heterogênea, ou seja, a mistura tanto da floresta da Mata Atlântica quanto da caatinga que nós encontramos lá no sertão, tá bom? Então, ela é uma região bastante povoada também, assim como a Zona da Mata. A gente tem várias cidades bem grandes e bem importantes. Tem Caruaru, em Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, Feira de Santana, na Bahia. Tá? Então, são cidades muito importantes para a região. E ela tem um relevo bastante acidentado. Tá? Se na parte da zona da mata a gente tem um relevo mais plano por conta da proximidade com o mar, das planícies do litoral, aqui a gente começa a ter um relevo um pouco mais escarpado, tá? Por quê? Eu já mencionei isso para vocês nas aulas passadas, quando a gente falou um pouco das diferenças, das regionalizações aqui do Brasil, não é? Então, pessoal, nós temos aqui no Nordeste uma área conhecida como Planalto da Borborema, que é essa área mais alta aqui, estão vendo? Tanto que essa foto que vocês estão vendo aqui, Garanhuns, no Pernambuco, está na parte alta aqui do Planalto da Borborema, tá? É um lugar que, curiosamente, faz frio por conta da altitude. Então, tá numa área tropical? Tá, mas lá faz frio por conta dessa altitude. Obviamente, não se compara a Curitiba, mas é atípico para quem está no Nordeste brasileiro. Tem várias outras cidades que estão aqui nessa região alta do Planalto da Borborema que faz frio. Tá? Então vamos relembrar um pouco aquela dinâmica da circulação de massas de ar da atmosfera. Nós temos aqui o Oceano Atlântico, a planície costeira, região da zona da mata, região de mata de floresta tropical, o agreste e Planalto da Borborema, e aí sim nós temos o sertão, tá, gente? O Planalto da Borborema, ele forma uma barreira, nós chamamos isso de barreira orográfica, e ela impede a passagem do ar úmido para o sertão. Então nós temos aqui, vindo do oceano, uma corrente tropical equatorial, atlântica, que surge aqui no Atlântico Sul, quente, que traz bastante umidade, faz com que chova aqui na planície costeira, faz com que chova aqui na zona da mata. Aqui no agreste, ela já chega um pouquinho fraca e ela não consegue ultrapassar o Planalto da Borborema. Então chove de um lado e não chove do outro. Então aqui nós temos o agreste, zona da mata, uma região mais úmida, e do outro lado aqui a depressão sertaneja. Então isso causa muito impacto no clima da região, porque de um lado chove, do outro lado não chove. Isso aqui, gente, não é exclusividade do Nordeste brasileiro, tá? No ano que vem a gente vai ver outros casos, vai ver o deserto do Atacama aqui no Chile, que é do lado, que o relevo explica a formação do deserto. A China tem desertos por conta do relevo também. Então é bastante comum isso aqui. Você tem uma área tão alta que a nuvem, as massas de ar úmida, ela não consegue passar, chove de um lado e só passa por outro lado o ar seco. Tá? Então, para vocês observarem aqui um pouco do relevo. Tá? Olha aqui como que é o relevo do Planalto da Borborema. São áreas, não podemos dizer montanhosas, né? Mas tem um relevo bastante acidentado. Lembrando, pessoal, aqui eu já estou num ponto alto, tá? Não significa que a nuvem não vai passar daqui. Não, eu já estou bem alto e nesse lugar alto nós temos essas outras formações, tá? E aqui de novo um outro perfil da região. Planalto da Borborema, uma parte mais alta. Aqui, região de clima semiárido, nós temos a depressão sertaneja. A chuva que vem do Atlântico faz chover na região da zona da mata, faz chover na região do agreste, só que o Planalto ele barra a umidade, então só passa o ar seco. Então, nessa região aqui, nessa depressão sertaneja, nós temos o clima semiárido e a formação do sertão brasileiro.
o sertão nordestino. Mas isso é assunto para a próxima aula, beleza? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.